Há muito que a humanidade se depara com a complexa questão da maldade. O que é a maldade? De onde ela vem? Filósofos ao longo dos séculos buscaram entender esse conceito intrincado que parece estar profundamente enraizado na condição humana. Platão, Aristóteles, Agostinho, Kant, Nietzsche e muitos outros dedicaram suas vidas a estudar e a tentar decifrar esse enigma. Neste vídeo, vamos explorar como esses pensadores interpretaram a maldade e o que essas interpretações nos dizem sobre nós mesmos e sobre a sociedade em que vivemos. Platão via a maldade como uma forma de ignorância. Em sua visão, aqueles que fazem o mal são, na verdade, ignorantes do verdadeiro bem. A alegoria da caverna é um exemplo claro dessa visão. Os prisioneiros, presos no mundo das sombras, desconhecem a luz da verdade. Portanto, a educação e o conhecimento são chaves para combater a maldade. Platão acreditava que, ao iluminar as mentes com a sabedoria, seria possível erradicar a maldade. Aristóteles, discípulo de Platão, tinha uma perspectiva diferente. Ele acreditava que a maldade resultava de um desequilíbrio nas virtudes. Para Aristóteles, cada virtude está entre dois vícios, o excesso e a falta. A maldade, portanto, surge quando há uma falha na prática das virtudes. O caminho para a bondade é, então, a busca pelo equilíbrio e pela moderação, algo que ele chamava de justo meio. Agostinho de Hipona trouxe a discussão sobre a maldade para o campo religioso. Para ele, a maldade era a ausência de bem, um afastamento de Deus. Influenciado pelo maniqueísmo no início, Agostinho acreditava em uma luta constante entre o bem e o mal. No entanto, após sua conversão ao cristianismo, ele passou a ver a maldade como uma consequência do livre-arbítrio humano. A queda de Adão e Eva simboliza essa escolha pelo mal. Tomás de Aquino, seguindo a tradição agostiniana, também considerava a maldade como uma falta de bem. No entanto, ele acrescentou que a maldade não tem uma existência própria. Ela é apenas uma deficiência do bem. Para Aquino, as ações malignas são resultantes de um julgamento errado ou de um desejo desordenado. O homem, ao se afastar do caminho divino, cai na maldade. No período moderno, Immanuel Kant trouxe uma nova perspectiva sobre a maldade. Para Kant, a maldade é uma inclinação natural do ser humano, que pode ser combatida pela razão. Ele acreditava que a moralidade está enraizada na razão e que as ações humanas devem ser guiadas por imperativos categóricos, princípios universais que ditam o que deve ser feito independentemente das consequências. A maldade, então, seria a violação desses princípios racionais. Arthur Schopenhauer tinha uma visão mais pessimista sobre a natureza humana. Ele acreditava que a vontade de viver é a essência de todos os seres e que essa vontade é irracional e insaciável. Para Schopenhauer, a maldade surge da competição incessante entre os indivíduos, cada um lutando para satisfazer seus próprios desejos às custas dos outros. A vida, para ele, é essencialmente sofrimento, e a maldade é uma manifestação inevitável dessa luta constante. Friedrich Nietzsche, que foi influenciado por algumas ideias de Schopenhauer, apresentou uma visão radical sobre a moralidade. Para Nietzsche, os conceitos de bem e mal são construções sociais criadas para controlar e domesticar os indivíduos. Ele propôs a ideia do super-homem, um ser que transcende as convenções morais e cria seus próprios valores. A maldade, então, é uma invenção dos fracos para subjugar os fortes. Hannah Arendt, no século XX, trouxe uma visão original sobre a maldade com seu conceito de banalidade do mal. Estudando o julgamento de Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto, Arendt concluiu que a maldade pode não ser sempre o resultado de intenções malignas, mas sim de uma falta de pensamento crítico e de uma obediência cega à autoridade.
A maldade, para Arendt, pode ser banal e cometida por pessoas comuns. Sigmund Freud, pai da psicanálise, também ofereceu uma perspectiva sobre a maldade. Para Freud, a mente humana é um campo de batalha entre três forças: o id, o ego e o superego. O id, representando os impulsos primitivos, pode levar a comportamentos malignos se não for controlado pelo ego e pelo superego. A maldade, nesse sentido, seria uma falha no equilíbrio dessas forças internas. Jean-Paul Sartre, um dos principais expoentes do existencialismo, argumentava que a maldade surge da liberdade humana. Para Sartre, estamos condenados a ser livres, e com essa liberdade vem a responsabilidade de nossas ações. A maldade ocorre quando escolhemos agir de maneira autêntica, negando nossa própria liberdade e a dos outros. Sartre via a maldade como um ato de má-fé, onde se recusa a aceitar a própria liberdade e as consequências de suas escolhas. Levinas, por outro lado, via a ética como a primeira filosofia e a maldade como a negação da alteridade. Para ele, a verdadeira moralidade vem do reconhecimento e do respeito pelo outro. A maldade, então, é a falha em reconhecer a humanidade do outro, é tratar o outro como um meio e não como um fim. A face do outro nos convoca à responsabilidade, e ao ignorar essa convocação, caímos na maldade. Philip Zimbardo, psicólogo conhecido pelo experimento da prisão de Stanford, mostrou como situações extremas podem levar pessoas comuns a cometerem atos de maldade. Ele argumenta que a maldade pode ser resultado das circunstâncias e da pressão social, e não apenas de traços individuais. Seu estudo revelou como a desindividualização e a conformidade podem transformar pessoas ordinárias em perpetradores de atos malignos. Zygmunt Bauman trouxe o conceito de maldade moderna em seu estudo sobre o Holocausto. Ele argumenta que a modernidade, com sua burocracia e racionalidade instrumental, pode facilitar a maldade em uma escala massiva. Para Bauman, a organização eficiente e a desumanização dos outros são características que permitem que a maldade seja executada de forma sistemática e distante. O filósofo contemporâneo Slavoj Žižek discute a maldade em termos ideológicos. Ele argumenta que as ideologias mascaram a realidade e podem justificar atos de extrema maldade em nome de causas superiores. Para Žižek, entender a maldade requer uma análise crítica das ideologias que moldam nossas percepções e ações. A verdadeira maldade, então, pode estar oculta nas estruturas ideológicas que aceitamos sem questionar. Aldous Huxley, em seu livro Admirável Mundo Novo, explora a maldade através de uma sociedade distópica, onde a felicidade superficial é mantida à custa da liberdade individual. A maldade, nesse contexto, é institucional e ocorre quando a busca pelo controle e pela estabilidade suprime a diversidade e a autenticidade humana. Huxley nos alerta sobre os perigos de uma sociedade que sacrifica a humanidade em nome da ordem. George Orwell, em 1984, também aborda a maldade institucional. Ele descreve um regime totalitário onde a vigilância e a manipulação são usadas para manter o poder. A maldade aqui é uma ferramenta de controle, onde o governo manipula a verdade e a realidade para submeter os indivíduos. Orwell nos mostra como a maldade pode ser sistematicamente implementada através da propaganda, da repressão e do controle absoluto sobre a informação e a vida privada. Michel Foucault, um dos pensadores mais influentes do século XX, examinou como as estruturas de poder podem criar e perpetuar a maldade. Em suas obras, Foucault discute como instituições como prisões, hospitais psiquiátricos e escolas podem ser usadas para controlar e normalizar os indivíduos, criando assim um sistema onde a maldade é institucionalizada. Ele nos desafia a questionar as formas de poder
e as normas sociais que aceitamos como naturais. Judith Butler, filósofa contemporânea, contribui para a discussão sobre a maldade ao explorar como a linguagem e as normas de gênero podem ser usadas para marginalizar e oprimir. Butler argumenta que a maldade pode se manifestar na exclusão e na violência contra aqueles que não se conformam às normas de gênero. Ela nos convida a reimaginar as relações de poder e a desafiar as estruturas que perpetuam a maldade através da opressão. Ao longo da história, a maldade tem sido uma presença constante e inquietante na experiência humana. Mas será que podemos erradicá-la? Talvez a maldade seja inerente à nossa condição, um desafio perpétuo que devemos confrontar e combater continuamente. A provocação final que deixo é esta: se a maldade está tão profundamente enraizada em nossa natureza e em nossas sociedades, o que isso diz sobre quem somos? E mais importante, o que estamos dispostos a fazer para enfrentá-la? A resposta a essas perguntas pode definir o futuro da humanidade. Obrigado pela atenção e até a próxima.